Só que o Bolsonaro está arrastando o Tarcísio para ser corréu político. Candidato à presidência da República Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo. Inclusive o governador Tarcísio de Freitas, que passou a andar com ele para cima e para baixo. Olá, polêmicos! Tudo bem? O Janjo tá velho, cansado, com a cabeça furada, baixa popularidade e gaga. Por isso, começou a sua busca incessante por um substituto. Depois de passar a vida inteira podando quem crescia um pouquinho na esquerda. Oi, Ciro! Tudo bem? Problema. Quem? Vamos ver algumas opções. Primeira opção. O herdeiro comum seria Fernando Haddad, o homem dos impostos, carinhosamente conhecido como Taxade. Todo presidente que está de saída coloca o seu ministro da Fazenda para substituição. Por isso que ele tá lá. Também conhecido como o pior prefeito da história de São Paulo. E olha que a gente teve o Quércia. Em 2016, perdeu a reeleição para a prefeitura pro Dória no primeiro turno, mesmo com o cofre de São Paulo nas mãos. Em 2018, perdeu a presidência para Jair Bolsonaro. Em 2022, perdeu o governo de São Paulo para Tarcísio. Acho que já dá para pedir música no Fantástico, hein? E agora ficou conhecido como o maior taxador da história do Brasil. Acho que ele não é uma boa opção. Segunda opção, esbanja! A deslumbrada, a incompreendida que o povo adora criticar. Mas nesse canal nós não criticamos a mulher. Se você tá aqui há mais tempo, você sabe que nós deixamos ela livre, leve e solta pra falar cada vez mais. Uma mulher educada. Fuck you, Elon Musk. E sabe se portar. Que tem empatia. E o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim. É incrível. Uma mulher de gosto simples, bem do povo mesmo. Se veste muito bem. E que tem um português misturado com o de um mês erudito clássico perfeito. Dizendo, Margarete, agora vai ter que cantar. Faraona. O problema é que ela tem 50% de rejeição de quem a conhece. Bora fazer essa mulher ficar mais conhecida pra aumentar esse número? Terceira opção, Gleisi Hoffmann. Eu sei, parece piada, mas eles estão cogitando essa mulher. Também conhecida como amante ou narizinho na planilha do Odebrecht, acho que ela já foi descartada porque nem dentro do PT votariam nela. Também já falaram em Camilo Santana, que é um do atual ministro da Educação, que está fazendo um trabalho tão bom que o governo vai esconder os dados de alfabetização. Um sucesso. Temos o prefeito de Recife, João Campos, aquele que adora fazer uma dancinha, lembra? Cuida! E que também é namorado da Tabata Amaral. E por último, ainda temos o ministro Flávio Dinossauro. Aquele ministro que adora subir em favela sem polícia e apagar imagens importantes. Só um nome top, né? Fala sério. E quando o Janjo estava quase perdendo as esperanças, ele viu o Tarcísio ali dando mole, crescendo em popularidade. O mesmo Tarcísio que já tinha trabalhado no governo da Mulher Sapiens. Aí ele viu uma luz de esperança. Que tal sequestrar politicamente o homem do asfalto? Em Manaus, quando eu era presidente. Eu sei. Só tem um probleminha assim pequenininho. Tarcísio não é um bandido. Todo mundo já sabe que pra entrar no PT, no mínimo que você tem que ter é um nome na planilha do Odebrecht. Senão nem entra. Além disso, tem um outro probleminha assim bem pequenininho. E as pessoas, eu acho que interpretam errado, né? A proximidade ou o apoio. A gente vai estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento, independente de qualquer interesse, né? Eu acho que... Eu perguntei antes aqui para ele sobre sucessão, ele ficou bravo. Não tem. Tô inelegível por quê? Exato.
Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Como eu falei, é o cara que me abriu a porta, né? E essa eleição minha Mas aqui para dizem São aí, Paulo o pessoal fala que o PT quer que ele fique no páreo, não tem essa conversa? A gente vê a imprensa, você tem que Ah, é? ler, você tem Desculpa, que tá ler. Eu acho que não. Eu acho que eles sabem que o Bolsonaro é um ator muito forte, é um cara que, se for para eleição hoje, vai ganhar a eleição. Não tenho dúvida disso. Hoje, muita gente que fez o L lá está desencantada, está decepcionada. Então, todo mundo está vendo o rumo que o país está tomando. A gente vai estar junto do Bolsonaro até debaixo d'água, né? Então, acho que eu tenho um papel nisso, que é ajudar o presidente até o fim, ajudar aqui em São Paulo, ajudar o grupo aqui em São Paulo. E é isso. As pessoas não entendem, às vezes, a proximidade, a lealdade, a amizade, enfim, não tem passagem de bastão nenhuma, não tem nada disso. É porque para a imprensa, para todo mundo, fica a pergunta, né? 2026 está aí, quem é o cara que o Bolsonaro vai apontar o dedo? É simples, meu candidato à presidência da República é Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo. Esse podcast foi essa semana. No dia anterior do julgamento, se ia colocar Bolsonaro como réu no inquérito do circo. E isso deixou os jornalistas tremendo de raiva. Começando pela Vera Magalhães. Os caminhos deixaram tanto de ser jurídicos e judiciais e ele começou a olhar para os caminhos políticos para se safar dessa situação. E tem gente disposta a topar, fazer esse pacto de Fausto com o Bolsonaro. Inclusive o governador Tarcísio de Freitas, que passou a andar com ele para cima e para baixo, inclusive foi ao ato de Copacabana, algo que muitos aliados seus desaconselhavam que ele fizesse, pelo seu papel como governador de estado, portanto institucional. Ainda assim ele fez. Caso esse indulto ou essa graça ou esse perdão seja concedido por um eventual presidente da República bolsonarista, ele certamente vai ser anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Então veja onde a gente está com a possibilidade de se enfiar numa crise constitucional, numa crise institucional entre os poderes. Fica triste não, Verinha, fica calma, você não tá sozinha. Outro jornalista que tá tão chateado quanto você, o senhor Otávio Guedes, que vem dizer que o governador é totalmente limpo, que vai acabar se ferrando, ficando fiel ao lado do bolso. Olha, seu Otávio, continua tentando convencer seu Tarcísio, viu? Quem sabe ele não vai pro lado vermelho da força, né? E Tarcísio, em quem o bolsonarista vai votar? No Tarcísio, esse voto ele já tem. Ou esse voto, pelo menos, se não for considerado um traidor, ele já tem esse voto. Então era importante para o Tarcísio, do ponto de vista de estratégia, não mostrar a fidelidade nesse momento. Quer dizer, ele tem que mostrar a fidelidade para não perder o voto, mas ele tem que acenar para o centro. O Tarcísio, não há um testemunho, não há um zap, não há uma troca de mensagem, não há um documento, não é nada que ligue ele à tentativa de golpe do Estado. Ele sai limpo dessa história, né? Limpo. Você olha os 800 páginas de Polícia Federal, olha as 200 da denúncia, olha tudo, não tem nada de Tarcísio. Só que o Bolsonaro está arrastando o Tarcísio para ser corréu político. Corréu quando você comete um crime e o teu companheiro vira corréu. Por exemplo, se você assalta um banco, você entrou no banco, mas o cara que ficou vigiando para ver se a polícia chegava, ele é corréu, porque ele é réu no mesmo processo. O Bolsonaro está arrastando o Tarcísio para ser um corréu político, né? Deste processo, em que o Tarcísio está limpo. Tem nada contra o Tarcísio nisso, mas ele está virando um corréu político, ou seja, se tem uma manifestação que vai atacar a STF, leva o Tarcísio, aí o Tarcísio está lá em cima. No dia seguinte, a declaração, o Tarcísio vira testemunha do Bolsonaro, né? É testemunha nesse processo. Aí tem que dar declaração no dia seguinte, tem que fazer um podcast com o Bolsonaro. Então, o fato do Tarcísio ter se virado um corréu político desse processo, reforça a aliança dele com os bolsonaristas, ok. Agora, sente como esse senhorzinho fala que o Tarcísio não vai ter os votos do centro e continuar do lado do bolso. Mas em que medida afasta o Tarcísio do eleitor moderado, democrático, do centro? Aquele que tapou o nariz para votar no Lula, que não gostava do Bolsonaro. Essa que é a dúvida. Se houvesse ali
talvez mais uma estratégia que estabelecesse o seguinte, olha, do nosso grupo bolsonarista, Tarcísio é quem melhor consegue falar com o centro. Do nosso grupo, Tarcísio é o que menos tem, ou não tem, nenhuma encrenca antidemocrática. Né? Tarcísio foi ministro, se candidatou, falou bem da urna, outro dia falou bem da justiça eleitoral, mas não dá para você falar bem da justiça eleitoral e subir no trio elétrico com Bolsonaro e Malafaia sugerindo eu falo mais do Bolsonaro, né? Sugerindo que a eleição tenha sido fraudada. Bolsonaro repetiu isso ontem. Olha, eu achei esses argumentos meio bosta, pra ser sincera. Mas não desiste não, continua tentando. Vai em frente, tá? Até lá, você vai ter que engolir Tarcísio bolsonarista raiz até 2026. Chora não, quer um abraço? Mas e você? Acha que o Tarcísio pode vencer o Janjo em 2026? Ou é melhor o Janjo colocar o Tachad pra que a gente tenha o Remember de 2022 com Tarcísio vencendo o Tachad de novo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã, hein?